Algo bem padrão das obras é a adição de um personagem que é descrito por ser um prodígio de sua geração. Normalmente os autores procuram adicionar esses personagens para que eles sirvam como um centro de referência, ou para ser um marco a ser superado pelo protagonista, ou então ele vai servir como sendo um antagonista, ou como muitos casos fazem, ele acaba sendo um rival. E quando esses personagens são adicionados, para que eles ganhem a graça do público, normalmente os autores vão inserir eles com uma personalidade forte, sendo por muitas vezes alguém muito carismático, tendo uma aparência chamativa, ou indo pelo aquele caminho mais padrão que a gente conhece, daquele personagem mais frio e calculista. Eles têm essa tendência de terem que se destacar de alguma forma, mas o personagem que vamos falar aqui hoje se destaca de uma maneira diferente. Ele foge dessa curva. Quando nós falamos de Seishiro Nagi, ele se destaca de uma forma bem diferente do habitual. Ele é conhecido como um dos maiores prodígios que já pisaram no Blue Lock, mas diferente do padrão que nós estamos acostumados, a sua personalidade não trabalha de acordo com a sua genialidade. Quando normalmente nós temos esses garotos prodígios, a personalidade deles acaba influenciando diretamente no seu talento, fazendo eles melhorarem constantemente. Mas com o Nagi é bem diferente. A personalidade dele é de alguém desconexo. Ele não vê basicamente propósito em nada. Por sua personalidade ser muito calma e de alguém desmotivado, ele nunca buscou desenvolver as suas habilidades. Na verdade, ele não via propósito naquilo, do porquê alguém se esforçaria para fazer algo. A sua personalidade é uma mistura completa de preguiça com desmotivação. Se formos analisarmos bem, ele é basicamente a representação do que seria a procrastinação em uma forma física. Ele tem todas as capacidades para fazer algo. Ele poderia muito bem correr atrás de um objetivo, mas ele não faz aquilo. Não só por não ter motivos para se esforçar, mas também por achar tudo praticamente entediante. Nós podemos ver bem a caracterização do personagem quando tudo que é mudado nele, em toda a sua trajetória, é sobre suas dúvidas do porquê fazer aquilo. Ele sempre se pergunta do porquê fazer algo, como quando ele foi derrotado pelo Izagi, ele durante toda a partida ficou se perguntando do porquê que o Izagi se esforçava tanto, de qual era o propósito de alguém se esforçar tanto por uma simples partida, o que a pessoa ganharia fazendo aquilo, qual o propósito daquilo. Ele sempre ficava com essas dúvidas em sua cabeça, mas também sem saber o porquê que ele ficava se perguntando aquilo. Ele mal imaginava que estava começando a se interessar pelo futebol. Ele sempre se demonstrou perdido em seus sentimentos. Ele não sabia como manifestar eles. E por conta disso, por muitas vezes, ele acabava se enganando ou então ignorando eles. E esse erro dele, de ignorar seus sentimentos, foi o que acabou amortecendo o seu ego, deixando ele de uma certa forma fragilizado, o que foi um dos graves problemas dele no futuro. Mas agora falando um pouco sobre o significado de seu nome. Seishiro Nagi, quando pegamos a parte do Nagi, ela pode significar a calmaria, ou então a ausência. Indo mais direto ao ponto, ela seria a ausência de movimento, que faz referência diretamente ao personagem do Nagi, em como ele é basicamente ausente de qualquer atitude. Ele nunca toma partido por nada. Para que ele faça algo, ele precisa que outras pessoas venham intervir nisso, que elas tomem essa atitude por ele, já que se depender dele, nada vai acontecer. Agora indo para a parte do Seishiro, ele pode ser lido por 3 kanjis, sendo o Sei o primeiro deles. O kanji Sei é ligado com a sinceridade e a verdade de cada um, em como a pessoa pode ser íntegra. E quando vemos o lado do Nagi, vemos que ele é bastante sincero mesmo, a ponto das vezes ele sequer refletir sobre o que ele fala. Ele apenas age sem pensar nas consequências, o que beira até a inocência. Mas quando lemos o kanji Shi, ele pode ser lido de 2 formas, sendo a primeira ligada à virtude e à honra de cada um, sendo muitas vezes associado a uma pessoa que é um guerreiro nato, que é sempre dedicado ao seu propósito e sempre procura fazer o certo, enquanto na segunda parte está diretamente ligada com a morte, o que faz muita referência ao Nagi, em como a aura de seu ego é manifestada, onde muitas vezes vemos uma caveira atrás dele, e a caveira é um símbolo diretamente relacionado com a morte. E o terceiro e último kanji, o Rou, está diretamente ligado à inocência e à juventude de alguém. E dos 3 kanjis, eu acho que esse é o que mais faz referência a quem o Nagi é, em como em apenas há pouco tempo ele começou a praticar futebol. E para muitos, o Nagi é basicamente uma criança, ele ainda é inocente. E essa é a parte boa da escrita do personagem, em como ele vai errar muito mesmo, por ele ainda ser inexperiente. Mas mesmo em comparação aos outros, sendo que apenas há 6 meses que ele começou a jogar, ele está muito acima da média. O que a gente fica pensando assim, o que aconteceria caso ele realmente se aprofundasse no esporte? Se ele tomasse iniciativa para melhorar, ele seria basicamente um monstro. Mas agora, retomando ao nome dele, quando nós lemos ele completo, o significado ficaria como se fosse a calmaria de um jovem sincero e virtuoso. Então, quando vamos direto pesquisar um pouco sobre o nome do Nagi, nós vemos como ele está diretamente ligado ao personagem, em como a sua personalidade é toda manifestada do seu próprio nome. 瞬間吸収はじめまして日本俺が凪誠志郎だ Quando vamos ao passado do Nagi, alguns meses antes dele entrar no Blue Lock,
Nós pensamos que de alguma forma iria mostrar do porquê que ele é desmotivado dessa forma. Se tinha acontecido algo com ele em alguma partida que o deixou daquela forma. Mas essa dúvida quebra logo de cara, quando nós descobrimos que ele nunca nem sequer tinha tentado jogar futebol. Mas então por que ele era tão desmotivado se não tinha nenhum motivo aparente? Isso tem muita ligação na dopamina. Acredito que todos já escutaram essa palavra. A dopamina é um neurotransmissor essencial no cérebro, e ela desempenha um papel crucial na regulação de motivação e no prazer de cada um. Acompanhe meu pensamento. Se você gosta muito de um jogo, e nesse jogo existe uma classificação, e você quer realmente muito entrar nessa classificação, você tem a tendência de querer melhorar. Você vai treinar para conquistar aquilo. Quando você traça um objetivo, você já está se motivando para algo, você está gerando dopamina. E cada vez mais que você chega perto do seu objetivo, ela se torna maior. E quando você conquista aquilo, você recebe uma recompensa, que é o prazer, a sensação de ter conquistado algo. Só que a dopamina age de forma crescente. Imagina assim, se você conquistar algo, quando chegar no dia de amanhã, você não vai querer mais a mesma coisa. Você vai querer algo melhor. Você vai evoluindo no seu pensamento. Você vai criando mais ambições. Por isso que a dopamina às vezes pode ser um perigo. E quando olhamos o Nagi, nós podemos pensar assim: então será que não era só ele procurar fazer algo para gerar essa dopamina? Mas não funciona bem assim. Para que a dopamina seja gerada, é preciso que de alguma forma você sinta uma sensação de prazer com aquilo. Porque caso contrário, você apenas vai se desmotivar cada vez mais. Porque pensa comigo, se você já nasceu bom em algo, qual é a graça de continuar fazendo aquilo? E é isso que acontece com o Nagi. Ele nasceu com um corpo excepcional, ele tem muito talento. E viver em um mundo onde você é praticamente bom em tudo, é sem graça. Então você não tem do que se motivar. E é por isso que ele age daquela forma constantemente, já que ele nunca vivenciou algo para desafiar ele, para gerar essa dopamina. E tudo muda quando o Hell encontra ele e o introduz no mundo do futebol, que o levou diretamente ao Blue Lock, onde pela primeira vez ele vivenciou uma derrota. Ei, pode ir parando por aí. Eu não tô acreditando nisso. Você chegou até aqui, ainda não se inscreveu no canal e nem deixou seu like no vídeo? Sei não, hein? Corre que ainda dá tempo. Vai embaixo, deixa seu like, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações. Você também pode comentar aí nos comentários o que tá achando do vídeo. Os fãs falam muito da relação entre o Nagi e o Hell, em como após a derrota contra o time Z, o Nagi com facilidade abandonou o Hell para seguir o Izagi. Passaram até a tratar o Nagi por um tempo como um traidor. Mas se formos rever como foi criada essa relação entre os dois, nós podemos perceber que foi um pouquinho de erro de interpretação dos fãs sobre o personagem. Quando eles se conhecem, o Nagi e o Hell entram em um acordo para que o Nagi ajudasse o Hell a conquistar a Copa do Mundo. O objetivo do Hell era ganhar a Copa e o Nagi estaria ali apenas para concretizar aquilo. Então o objetivo do Nagi seria fazer com que o Hell ganhasse a Copa. E quando ele perdeu para o time Z, ele se sentiu insatisfeito. Pela primeira vez, ele sentiu o gosto amargo da derrota. E ao mesmo tempo começou a sentir um gosto de ambição, de querer algo. E ele segue o Izagi no objetivo de melhorar suas habilidades, de poder evoluir. Pela primeira vez ele estava realmente querendo aprender como jogar futebol. E com o Hell, ele nunca tinha sentido aquela sensação. Mas com o Izagi, ele tinha sentido. E ele viu que seguindo ele poderia sentir aquilo mais vezes. E se ele melhorasse, se tornaria bem mais fácil conseguir aquele objetivo do Hell. Ele ainda traria a Copa pro Hell. Só que para seguir aquele caminho, ele teria que fazer algumas curvas. Só que esse é um dos principais erros que o Nagi comete no Blue Lock. Quando nós vemos a trajetória dele, ele sempre se alia a alguém. Ele sempre necessita que alguém faça algo por ele. Alguém tem que tomar a iniciativa. E ele também tem uma pequena confusão em seus sentimentos. Quando ele passa a se sentir realmente interessado em jogar futebol, ele coloca aquele sentimento em outras pessoas. E quando vamos aos eventos da Liga Neo-Egoísta, onde mais uma vez o Hell e o Nagi iriam atuar juntos, nós vimos um pouco da dúvida do Nagi. Depois de tantos jogos que ele passou, ele começou a analisar seus antigos companheiros e viu como o Izagi se tornou tão habilidoso que agora era independente dele. Ele não precisaria do Nagi pra nada, basicamente. No máximo para finalizar uma jogada, mas tudo era criado pelo Izagi. E quando olhamos pro Hell, o Hell tinha descoberto seu estilo de jogo. Ele já tinha se concretizado como um grande armador. Os grandes clubes já estavam de olho nele. Ele basicamente já tinha uma carreira consolidada no futebol. Enquanto ao Nagi, o que ele tinha? Até então ele nunca tinha melhorado suas habilidades. Até então ele só tinha feito apenas o mesmo do mesmo. Ele tinha seu grande domínio e sua habilidade especial com os voleios. Mas desde o início da obra, quando ele foi introduzido, ele já sabia fazer aquilo. Não era nada de novo. O que faltava muito nele era a parte criativa, de tomar a iniciativa e criar uma jogada a partir dele mesmo. E era essa a necessidade que ele tinha desde que entrou no Blue Lock. Ele deveria ter corrido atrás daquilo desde o início. Mas ainda não era tarde. Na Liga Neo-Egoísta, ele estava tentando fazer aquilo. Com o auxílio do Agi, no Manshine, ele tentou desenvolver sua parte criativa. Mas algo acabou atrapalhando ele. E aí voltamos para a dopamina. O efeito negativo da dopamina é a necessidade de sempre buscar mais. Enquanto tem um jogo do Bastard contra o Manshine, durante a partida, o ego do Nagi floresce.
mas de uma forma mais negativa do que positiva. Ele criou uma ambição, ele queria destruir o Izagi ali, mas o que acontece é que ele criou um ego momentâneo, ele não criou um objetivo além, ele se limitou àquilo, ele não queria se tornar um grande jogador, ele queria apenas derrotar o Izagi naquela partida, não ser um jogador melhor que o Izagi, o que faria ele constantemente querer melhorar. Ele se prendeu a praticamente um sentimento infantil e inocente de querer derrotar o seu rival. E naquela altura do campeonato, ele estava experimentando como evoluir suas habilidades básicas, que lhe faltava muito do básico. Mas para derrotar o Izagi, ele não poderia fazer aquilo sozinho. Então ele se alia ao réu novamente, destruindo de uma vez o que ele tinha construído. Ele faz sim uma grande jogada, uma das mais absurdas que a gente já viu na Liga Neo-Augusta. Mas o que acontece é que aquele resultado que ele criou era algo que não podia ser reproduzido. Afinal, o que ele tinha criado ali foi com um ego morto, um ego que não tinha nenhum futuro, era algo apenas momentâneo. Ele gastou toda a sua ambição ali, em apenas um gol, que nem sequer foi o gol decisivo. Então qual tinha sido todo aquele propósito de tudo que ele fez? Tomar a iniciativa de querer melhorar seu básico, a sua criatividade, começar a jogar por ele mesmo, se no fim ele entregaria tudo de bandeja por um sentimento momentâneo. Esse é o perigo da dopamina. A busca de querer se sentir cada vez mais, sentir mais aquele prazer, pode acabar te destruindo. E foi nesse momento que o Nagi teve tanto o seu ápice de sua carreira, como também onde teve o início de sua queda. Já que a partir daí, ele não tinha mais objetivo nenhum. Mesmo nos jogos que ele participou no futuro, ele não sentia mais aquele sentimento. Ele se excedeu tanto naquela jogada, que basicamente matou seu próprio ego. E é isso que leva ele a ser demitido do Blue Lock. Afinal, qual era o sentido de querer um jogador que não conseguia reproduzir resultados de um jogo anterior? E pela primeira vez isso acabou gerando um sentimento no Nagi, algo bem diferente do que ele já tinha demonstrado. Ele já tinha se demonstrado frustrado, em alguns momentos até irritado, mas nunca vimos ele triste. Foi aí que ele percebeu que na verdade todo aquele sentimento que ele tinha nunca tinha sido criado pelos outros jogadores. Não eram as outras pessoas que criavam aquele sentimento nele. Era de estar no Blue Lock, de vivenciar tudo aquilo naquele lugar. Aquele lugar foi onde ele conheceu várias pessoas, onde ele passou a sentir coisas que ele nunca tinha sentido em sua vida. Então perder aquilo era triste demais. E é como aquele velho ditado diz, apenas perdendo algo é que passamos a valorizá-lo. Ele recebe uma proposta do Baratsuta de continuar no projeto, mas agora seguindo outro caminho. De início, ele nega aquilo, achando que seria como uma traição ao Blue Lock. Mas negar um futuro dentro do futebol já seria traição ao Blue Lock, já que o Blue Lock visa o egoísmo. Então se você tem uma oportunidade de permanecer, negar aquilo seria apenas jogar fora tudo que ele aprendeu no Blue Lock. Então ele volta atrás da sua decisão. Mesmo que chamem ele de traidor do Blue Lock, ele continuaria ali jogando firme. Ele não cometeria mais o mesmo erro, já que ele tinha aprendido que ele realmente amava o futebol. E agora ele vai entrar na competição de cabeça para se tornar o melhor do mundo, sem pensar mais naqueles que deixaram ele para trás. Bom, e esse foi o vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O Nagi de início se mostra um personagem bem confuso com seus sentimentos, já que ele tem tudo aquilo dentro de si guardado, mas ele não sabe o que significa cada um deles. E é por isso que ele se perde muito em seus sentimentos, em como seguir com eles. E é por isso que muitas vezes ele se confunde. Ele se deixa levar por alguns sentimentos que são apenas momentâneos, que na verdade podem acabar apenas levando ele para baixo. Ver essa parte dele nos ensina que devemos ser direto com nossos objetivos, que devemos ir atrás daquilo que buscamos de forma direta, já que se formos pegar um caminho mais fácil, podemos muito bem acabar apenas nos afundando ao invés de atingir aquilo que nós buscamos. Essa é uma lição que deve ficar marcada em sua mente. Então vá, não fique parado, corra atrás de seus objetivos. Esse foi o vídeo, valeu, falou e fui!